Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Redação Brasil, redação para todo o território nacional. Para você que está aí com dúvida em como fazer seu texto, como fazer sua dissertação, nós tentamos aqui, estudando junto com vocês, também sempre estou estudando, aprendendo com os meus amigos, com os meus colegas, aprendendo também com os meus alunos, né, coisas novas, situações novas, dicas, séries que eles querem citar nos textos. Então a gente está sempre num processo de interação. E nesse processo de interação, eu fiz aqui mais uma aula sobre texto dissertativo argumentativo e aqui a aula 2. Nós já fizemos a aula 1, onde eu dei uma noção bem básica, bem plana ali do que é o texto dissertativo. Hoje eu subi no segundo degrau, também é uma aula bem básica, tá ok? Uma aula assim bem rápida também, a gente já termina essa aula aqui. Só que eu quero falar para vocês de duas coisas que eu não sei se você separa quando você está pensando no seu texto dissertativo. Você já parou para pensar no planejamento da sua redação? É dado um tema, o que você faz? Você já sai correndo para o texto, começando a fazê-lo? Bom, se você é um aluno de muita expertise, de muito treino, se você é um aluno que a gente chama, né, de bi-tri-aluno, ou seja, aquele aluno que já terminou o terceirão, já fez 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, está no terceiro ano, às vezes seu curso é um curso de alta performance, muito concorrido, é uma SpaceX, é uma medicina, então você sabe que tem que se preparar muito, porque o nível do seu concorrente, ele é muito alto, não é? Então você tem que ficar ali tentando. Esse aluno já tem tanta técnica na cabeça que quando se dá um tema para ele, o mecanismo operatório da mente dele já vai colocando o tema dentro de uma estrutura já pré-moldada aqui dentro, né? Aqui dentro do cérebro. Então é muito mais fácil para ele. Mas se você é um aluno iniciante, é um aluno que esse ano pela primeira vez está fazendo um vestibular como treineiro, vai fazer o Enem como treineiro, ou então um aluno de terceiro ano, vai fazer o Enem valendo pela primeira vez. Então eu gostaria que você revisitasse esse conteúdo. E preste atenção nesses dois elementos. Eu estou falando de planejamento, mas eu quero dividir o planejamento em duas grandes instâncias. Primeira instância, planejamento intelectual semântico. Aqui é o momento em que a gente se preocupa com a parte mais intelectual do texto, no sentido do que eu quero dizer, no sentido das minhas ideias. O que eu quero colocar dentro desse texto? Quais são as minhas escolhas? E para gerenciar um pouquinho isso daí, observe comigo. Eu tenho aqui a leitura atenta do tema. Se eu entender o tema errado, vou escrever um texto que não me pediram. E isso daí vai dar um problemão na C2, quando ela for testar se você de fato foi adequado ao tema ou se você não foi adequado. Essa C2 é a competência 2 na tabela do Enem. Uma vez que milhares e milhões de brasileiros fazem esse concurso, eu tento direcionar um pouquinho a tabela lá para a tabela do Enem. Definição do posicionamento. Não adianta eu entender o tema, sendo ele o texto um texto dissertativo argumentativo, entendi o tema, mas caminhei no tema sem me posicionar. Não fez a dissertação argumentativa. Para ter argumento, eu preciso ter uma tese para ser defendida pelos argumentos que eu vou criar. Então não se esqueça, é fundamental que você dê dentro do seu tema, dentro do seu texto, que você dê uma tese, uma opinião. Não esqueça disso. Por último, a seleção dos argumentos. Os argumentos selecionados, eles têm que estar bem atentos, bem conectados com a tese que você se propôs a fazer. Então não se esqueça, a tese ela vai direcionar a sua argumentação. Outro dado importante é o planejamento estrutural. Esse planejamento estrutural, ele é importante para você. Em que sentido? Esse planejamento estrutural, ele é importante porque você aqui vai dar a introdução para o seu texto. Essa introdução será feita em apenas um parágrafo. Então não se esqueça, a introdução será feita em apenas um parágrafo. Nesse sentido, olha só, se eu só tenho um parágrafo para a introdução e eu tenho um texto de 30 linhas,
eu tenho um texto de 30 linhas, eu preciso saber quantas que eu vou desenvolver. Ou seja, o meu desenvolvimento é feito com 2 parágrafos. O meu desenvolvimento pode ser feito com 2 ou até 3 parágrafos. Não se esqueça disso. De 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. E a conclusão? A conclusão eu deixo para ela apenas um parágrafo. Preste bem atenção numa coisa. Fique esperto com relação a isso. Quando chegamos aqui na conclusão, usualmente, não quer dizer que apenas ali eu possa fazer a proposta de intervenção no Enem, mas usualmente, quando se trata de uma dissertação para o Enem, nós colocamos a proposta de intervenção ali. Já teve colega, estudante de ensino médio me perguntando: professor Porfírio, mas a proposta de intervenção é uma exclusividade da conclusão? Não, não é. Confesso que não é. É verdade, você pode fazer no parágrafo anterior. Só que aí você vai perder também a oportunidade de utilizar uma das técnicas possíveis de concluir uma dissertação. Ela pode ser por retomada, ela pode ser por peroração, ela pode ser por proposta de intervenção. Por que não utilizar, já que existe essa possibilidade de concluir a dissertação por proposta de intervenção, aproveitar uma coisa junto com a outra e deixar esse parágrafo exclusivamente para isso? Eu tenho percebido que a maior parte dos estudantes, inclusive aqueles que tiram nota 960, 980, 990, nota 1000, eles têm feito e utilizado essa técnica de converter a conclusão na conclusão por proposta de intervenção. Tudo bem? Preste bem atenção. Aqui junto comigo. Você deve ter uma dissertação aí. Exatamente, você deve ter uma dissertação aí na sua casa. Agora aqui, ó, olho no olho, hein? Vamos lá. Você deve ter uma dissertação aí na tua casa. Você já deve ter tentado escrever um texto. Fica a minha pergunta para você. Quando você tentou escrever esse texto ou se você já concluiu esse texto? Você pensou que primeiro você tem que se preocupar com esse aspecto semântico? As questões ligadas ao sentido, produzir sentido? E aqui é legal você criar o seu GPS daquilo que você quer dizer. Coloca lá no rascunho as coisas que você quer dizer. Defina seu posicionamento, já faz aquela tempestade de ideias, né? E coloca aqui do lado quais são os argumentos fundamentais, veja quais são os mais potentes, aqueles mais intrigantes, que defendam mesmo o seu posicionamento. Depois que você fez essa primeira parte, aí você vem para a estrutura. A estrutura ela é fixa, então você vem colocando dentro de cada parte os seus elementos. Por exemplo, o que eu vou colocar aqui dentro da introdução? Olha, aqui dentro da introdução, você vai apresentar para o leitor um breve contexto. Você pode colocar um contexto aqui. Você deve colocar o tema e a sua tese. Isso é o básico de uma introdução. Se você quiser ainda, você pode fazer uma breve apresentação do que serão seus argumentos. Muito breve, não pode desenvolver argumento aqui. Por isso que eu nem vou colocar. No desenvolvimento, aqui é o lugar que você vai argumentar e trazer as justificativas para esse argumento. Não basta argumentar. Argumentou, tem que justificar. E as formas de justificar são múltiplas, são variadas. Você pode justificar com a voz de um interlocutor, um especialista de uma área. Você pode trazer aqui um filósofo. Você pode trazer aqui dados concretos, estatística. Você pode trazer aqui, enfim, elementos que ajudem a comprovar o argumento que você colocou em defesa do ponto de vista. E na conclusão, o momento de você falar quem vai fazer o que será feito, como será feito e a finalidade de fazer. Mas isso a gente vai tratar numa próxima aula com um pouco mais de tempo. Por hoje e por enquanto, é isso que eu queria despertar. Pega a tua redação. Vamos aprender a corrigir textos. Você aí, eu aqui. Pega a tua redação e dá uma olhadinha. Sua redação seguiu esse passo a passo, tentando extrair os aspectos de significado? Sua redação, ela conseguiu construir na estrutura esse bloco aqui com 3 elementos? Se você fez isso, você colocou agora dentro desse bloco as ideias. E as ideias agora foram particionadas, cada uma dentro da parte que condiz com o sentido que ela produz em cada uma delas.
Desenvolvimento aqui não, porque aqui eu apresento. Desenvolvimento, ele apenas abarca, alarga, aprofunda aquilo que eu quis dizer. Tudo bem? Olha o seu texto agora. Vamos lá. Fica aí o desafio para você. Até a próxima aula.